وابا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salato. Seja bem-vindo a essa nossa 58ª edição, essa preparação para a data FIFA do mês de março, já falando sobre eliminatórias asiáticas, sobre os confrontos de repescagem que vão acontecer pelo mundo, as competições continentais. Tivemos entrevista exclusiva com o treinador Giba Damiano, das Ilhas Virgens Americanas, muito conteúdo legal aqui nas nossas redes sociais, tem entrevista exclusiva com o Bento, tem também material que o Elcio Vai Júnior, o Juninho que está aqui comigo, daqui a pouco ele analisou sobre confrontos do Caribe, que ele ficou animadaço com o nível de futebol apresentado. E, claro, convido você a estar conosco nessa jornada, nesse podcast, e também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também convido a você, se não nos segue aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, nos seguir, se inscrever, deixar seu like, sua avaliação, comentar, participar da interação que tem aí embaixo, no Spotify no caso. É muito importante para nós que você participe e crie o podcast conosco. E se puder, se torne um apoiador financeiro do nosso Conte Verde, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você ajuda a gente. E se não puder, compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos. Ao meu lado, hoje a gente vai falar de seleção brasileira, mais um para fechar o nosso ciclo, né? Fizemos nossa pré-lista, analisamos a lista do Dorival, e agora é hora de fazer o pré-jogo para os jogos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 22 e 26 de março. 23 de março, perdão, 23 e 26 de março. Já chamo ele, que eu falei de primeiro, Elcio Vai Júnior. Juninho não pôde estar aqui na última podcast, ouviu o que o Vitor Gama falou por aqui, ficou revoltado, pediu para tomar um lugar urgente. Gente, brincadeira. Vitor, um abraço para você e todo o pessoal do seu podcast, do Maldito Futebol Clube. Juninho, estamos aí com alguns cortes, com você também especialista já em futebol caribenho. Seja bem-vindo aí de volta ao podcast. Fala, meus amigos, meus ouvintes, Gabriel e Léo, que é o outro convidado que o Salaf vai apresentar aí, mas você já sabe, né? Seleção brasileira é esse trio aqui. O Vitão, quando vem aqui, ele faz um bom trabalho também. Gosto bastante do conteúdo dele. A gente conversa bastante, inclusive, no Instagram. Satisfação estar aqui de novo para falar de seleção brasileira. São 2 bons jogos, né? Sorte, porque essa pauta do Caribe foi brincadeira. Eu acho que eu nunca tinha visto uma seleção tão ruim quanto a de Anguila, mas foi bacana, são novas experiências. Então confere lá nas nossas redes sociais, que eu achei que o conteúdo ficou legal para vocês. E bora para mais esse bate-papo aqui, com muito conteúdo que a gente tem a oferecer para vocês, né? A gente está soltando esse podcast no dia 19, então provavelmente fica de olho que ainda vai ter análise do outro jogo das eliminatórias do Caribe, lá das eliminatórias da CONCACAF, que o Juninho está preparando, o clássico das Ilhas Virgens. A piada infame fica para você completar. Leonardo Dúcio, seja bem-vindo você mais uma vez. Tivemos vários cortes desde a última vez que a gente fez o podcast aqui, alguns cortes nos revoltaram, alguns cortes foram compreendidos, e a gente chega aqui para fazer esse pré-jogo, né, para fazer essa avaliação final do que a seleção pode apresentar e vai sofrer nos jogos contra Inglaterra e Espanha. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, galera. Uma convocação cheia de remendos, aí a gente pode dizer, né? Foram 5 mudanças, foram mudanças que trouxeram um certo impacto. A gente tem o PP na convocação, que aparentemente é uma surpresa, pouca gente falava no nome dele. Uma justiça, que foi o Bremer ter vindo com a lesão do Gabriel Magalhães hoje. E tem muito papo para a gente debater aí. É sempre um prazer estar aqui falando de seleção brasileira com essa minha dupla fenômeno. Prazer é nosso. E só para ressaltar, a gente falava do PP, hein? A gente colocou o PP na nossa pré-lista aqui. Teve vários nomes que não botamos na nossa pré-lista que o Dorival chamou, mas o PP era um deles que estava lá na nossa pré-lista. A gente vai falar mais sobre isso agora. Então, vamos começar já falando dos cortes, né, que chamam muita atenção, como o Léo antecipou aí. São 5 cortes na seleção desde a convocação. Nas últimas semanas aí tivemos esses 5 cortes. Na semana passada, a gente está gravando esse podcast na segunda, dia 18. Então, na segunda-feira da semana passada, nós tivemos a saída do Ederson para a convocação do Léo Jardim.
Nós também tivemos a saída do Gabriel Martinelli, que a gente já tinha falado, né? Inclusive, quando eu e o Léo, a gente gravou o podcast com o Vitor, foi no mesmo dia que o Martinelli saiu do jogo lesionado, foi convocado o Galeno. Aí veio, talvez, a troca mais polêmica, que foi a saída do Marquinhos para a convocação do Fabrício Bruno do Flamengo. Depois, na sexta-feira, o Casemiro foi cortado e foi chamado o PP no lugar. E hoje, nessa segunda-feira, dia 18, o Gabriel Magalhães foi cortado e o Bremer da Juventus foi chamado. Léo, eu vou começar com você, porque eu sei que você tem muitos motivos para falar desses cortes e ninguém suspeita por qual, né? Se vocês estivessem vendo esse podcast, vocês entenderiam perfeitamente, mas quem já acompanha o podcast já sabe disso. Mas acho que chama atenção, além dessa demora para a convocação do Bremer, que realmente foi muito estranha, chama atenção também a opção pelo Léo Jardim, ou seja, o Dorival e o Tafarel optam por estrear um goleiro, né? A gente debateu isso internamente bastante, que ou ele tinha a opção, ou ele chama o Everton para colocar um goleiro que já tem experiência na seleção, porque fora Alisson e Ederson, somente o Everton tem experiência em seleção, e o Neto tem um jogo, ou seja, o Everton tem 9 jogos, ou seja, mas não, ele preferiu chamar mais um goleiro novo e alguém vai ter que estrear no gol. E também a questão do Galeno, né, que foi muito debatida aí nos últimos dias, que o Galeno foi chamado muito por conta dessa possibilidade de ele defender Portugal. São análises diferentes para cada mudança, né, para cada troca que houve aí nesse decorrer. Começando pelo Léo Jardim, eu acho que a justiça tem sido um grande goleiro, foi falado no último podcast aqui, eu defendi que ele seria o meu terceiro goleiro nessa convocação, fez um Campeonato Brasileiro muito bom, manteve essa sequência boa agora pelo Campeonato Carioca no Vasco da Gama e merece essa convocação. Aí você já vai dar um passo na Marquinhos por Fabrício Bruno, talvez a mais polêmica de todas. Não vejo uma justiça ser chamado antes que o Bremer, antes que o Murilo, do Nottingham Forest. Não sei se fez sentido, tem a coerência de estar próximo aqui do Dorival, mas são outros atletas que estavam em alto nível que mereciam mais essa oportunidade. Até o próprio Thiago Silva, se fosse para ser lembrado antes do Fabrício Bruno. O Martinelli no Galeno, o Galeno é um atleta... Ok, faz temporadas regulares no Porto. Eu acredito que foi mais para garantir o atleta de uma possível convocação para Portugal. Vai ter a sua chance, mas é uma posição que está muito concorrida. Você pode ver agora, foi tirado um volante, né? Para a próxima que eu ia comentar, saiu o Casemiro, entrou o PP, então é mais um ponta para brigar ali. Então, eu acredito que tenha sido uma forma de defesa da CBF, para caso esse atleta se destaque ainda mais nos próximos anos. Ele é o atual artilheiro, o vice-artilheiro da Champions League, então o olho brilhou um pouquinho mais forte para ele aí. Quanto ao PP, a gente já trouxe o nome dele aqui, é um atleta que volta e meia lembrado, é titular no Porto, tem uma boa velocidade, acho que é uma troca ok, ele vai agregar, é um atleta bom, que me agrada bastante. E para fechar, hoje a gente ficou sabendo do Gabriel Magalhães, que se lesionou, e veio a troca mais natural, que é o atleta que eu sou fã, todo mundo sabe, tô até com a camisa da Juventus aqui, para quem puder ver no corte depois, mas ele é especial, o Bremer é um baita de um zagueiro e com certeza vai estar nesse ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira. A gente até citou, né, que no podcast anterior, a ausência do Bremer já logo na primeira convocação, né, que ele preferiu o Murilo, até a gente comentou aqui que poderia ter sido essa opção em ter um jogador brasileiro que joga no futebol brasileiro, no caso, por posição, que no caso foi o Murilo do Palmeiras, mas com o corte do Marquinhos e a convocação do Fabrício Bruno, realmente foi muito estranho o Bremer ficar de fora. E, Juninho, eu até jogo para você isso, porque é uma questão que em alguns momentos você falou várias vezes, desde o ano passado, é essa questão de pé, né? De ter 2 zagueiros de cada pé, e a gente pode pegar, porque nem sempre isso vamos dizer, levado em conta, né? Que o Brasil jogou a última Copa do Mundo com 4 laterais destros, né? Todos eram destros. Nessa convocação, o Dorival foi muito nisso. Até muita gente, quando o Marquinhos foi cortado, falou do Murilo, e todo mundo falava, não, o Murilo não foi convocado, porque ele é canhoto, e canhoto já tem o Gabriel Magalhães e o Beraldo. E aí hoje, quando o Gabriel Magalhães é cortado, ele vai lá e chama um destro. Por mais que o Bremer faça todas as funções da defesa, né? Tanto que muita gente até foi pega de surpresa, tipo, o Bremer é destro? Eu não sabia, né? Muita gente achava que ele era canhoto, mas ele é destro, então ele já podia ter sido chamado antes, e até por isso, perdeu uma oportunidade de você ter tanto o Bremer e o Murilo nessa convocação com os cortes. Eu acho que era mais. E o Fabrício Bruno entra aí. Realmente, para mim, é aquela questão, acho que, de nível de jogo. O Fabrício Bruno tá jogando no Campeonato Carioca. Você não pode
querer comparar um jogador que está jogando no Campeonato Carioca com um que está jogando Série A e outro que está jogando Premier League, e isso não significa que o Fabrício Bruno é ruim, pelo amor de Deus. Muitas vezes o pessoal acha isso, você está falando do Fabrício Bruno ruim. Não, é porque a gente está no futebol brasileiro, é uma outra realidade, é uma realidade bem diferente. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de pés, que no fim das contas o Dorival se contradisse, né, depois, e também desses outros cortes. Eu queria só fazer um adendo, uma coisa que o Léo falou no último podcast, que foi a questão do Pablo Maia. Eu acho que essa convocação do PP entra um pouco nisso. Eu entendo a convocação do PP, mas eu acho que eu convocaria outro em outra posição. Até por isso, lembrando que ele tira o Casemiro e bota um atacante, porque era naqueles 3 extras, vamos dizer assim, que o Dorival fez. Mas, Juninho, o que você quer a comentar aí sobre esses cortes dos jogadores aí que você gostou e não gostou, que vão fazer parte dessa convocação da seleção? Cara, já falando sobre a questão do zagueiro, realmente, aquilo que eu já comentei em alguns podcasts, faz muita diferença quando você constrói com um zagueiro canhoto ou quando você constrói com um zagueiro destro jogando pela esquerda. Então, ele tem um leque muito menor de possibilidades quando é um destro na esquerda. Claro que o destro na esquerda, às vezes, tem atletas de alto nível que conseguem construir também usando a perna não dominante ali, mas não é a mesma confiança. Às vezes, uma tomada de decisão que ele abre com a perna esquerda, às vezes ele pode achar um passo por dentro, mas ele muda a tomada de decisão e tudo isso lá na frente pode desencadear em algumas questões. Então, por isso que é importantíssimo ter esse lado de pé mesmo, principalmente hoje no futebol, na construção que a gente trabalha tanto hoje. Se a gente for pensar o Marquinhos, se a gente for pensar, vamos refazer as trocas. Marquinhos, a ideia geral mesmo, a ideia mais lógica, talvez, pode dizer assim, seria o Bremer. E agora o Magalhães, talvez a mais lógica, seria o Murilo, que é um cara que também tá em alta, então, um canhoto, um destro, ficaria elas por elas. Não, claro, atletas um pouco diferentes, tem, que nem eu falei, o Bremer é um pouco mais agressivo, um pouco mais de imposição, duelo aéreo, muito bom também, traz isso para nossa seleção, mas a gente poderia pensar dessa maneira, ele acabou que fez diferente. A gente não sabe, claro, o que o Dorival pensou, o que ele quis disso, mas provavelmente ele viu que talvez ainda falte um pouco para o Murilo, principalmente depois desses cortes, ele ainda não aparecer, talvez ele possa estar fazendo algum outro teste ainda, então a gente vai ter que ver sobre isso, né? Mas eu não concordei. Eu traria o Bremer e o Murilo, por exemplo, no lugar de Marquinhos e Magalhães. Principalmente pela questão dos trocas do pé e também da qualidade dos dois, que eu tenho certeza que podem agregar. Questão de goleiro, eu realmente acredito que... Vou conversar com vocês. Quais outras opções talvez a gente teria para goleiro? Eu não, por exemplo, de cabeça, você falou do Neto, mas... Confesso que o Neto faz tempo que eu não acompanho ele, mas é um grande goleiro, questão de experiência e tudo mais, mesmo não tendo tantos jogos, mas é um goleiro um pouco mais experiente. Essa questão da novidade pode ser um choque, mas é bacana, é bom dar uma oportunidade para um goleiro novo, vai ser um choque, né, porque são 2 amistosos complicados, né? Não é qualquer amistoso aí com as Ilhas Virgens, né? É um amistoso bem pesado, mas ainda assim a gente vai colocar o atleta, eles são atletas de alto nível em uma situação que, ali vai ser um teste verdadeiro. Cara, se ele for bem ali, provavelmente vai cravar talvez uma vaga melhor, uma vaga futuramente. Então a gente vai ver, vai ser uma disputa boa nos treinos e tudo mais, e também nos amistosos, vai ser bacana. Eu gosto do Léo Jardim, eu acho um bom goleiro, talvez não num nível tão alto, nível questão de seleção mesmo na Europa, mas é um bom goleiro, eu acredito que vai ajudar. Fabrício Bruno, já comentei, que nem você ressaltou, é um cara bom, nível Brasil bom, é um dos melhores zagueiros jogando aqui em nosso solo, mas nível Europa, com as opções que a gente tem, eu acho que ele ainda fica um pouquinho para trás. Martinelli e Galeno. Galeno é uma troca ali bem parecida no quesito que o Galeno também é um ponta de força, de velocidade, que ataca bem os espaços, pisa bastante na área também, por isso que ele gera tantos gols, ele pisa até um pouco mais que o Martinelli até constrói um pouco mais. É um cara bom, de força, não sei se ele tá tão à frente dos demais, por exemplo, mas é bacana dar uma oportunidade para um atleta que vem performando bem, vem desempenhando bem, então eu acho interessante o nome dele, não acho que ele vai ser, por exemplo, ganhar a vaga futuramente, claro, pode surpreender, mas eu acho que a gente tem pontas ainda na frente dele, mas é um perfil diferente, ele é por exemplo, diferente de um Savinho, por exemplo, é um cara com um pouco mais de arraste, um pouco mais de força, que também tem mais agressividade para chegar no gol, né? O PP, eu vejo ele... não como um atacante, eu vejo ele mais como um médio, mais avançado,
saindo às vezes até do entrelinhas, vindo buscar essa bola no pé. Ele joga um pouco mais aberto, mas ele sai de dentro e desliza para fora. Então ele pode trazer uma arma diferente para o nosso. Eu considero ele como um meia na nossa seleção. Até porque a gente tem. Tinha, o Casemiro saiu, mas a gente tinha André, Bruno Guimarães, tinha Douglas. Quem mais de volante a gente tinha? Tinha mais alguma João opção, Gomes. talvez. João Gomes. Então, tem várias opções para a questão de volantes. Dentro disso aqui, eu penso, talvez o Casemiro, não, o Casemiro é um nome grande, mas talvez ele não quis trocar por um outro volante, que a gente tem um leque bom de volantes, vou colocar um cara que pode jogar um pouco mais avançado, um pouco à frente dos volantes atrás do centroavante, e também pode jogar deslizando pelo lado. Esse é um atleta que pode trazer um contexto diferente pra gente, né? E a questão do Bremer no Magalhães também, já comentei ali sobre essa troca. Gostei por ser o Bremer, por gostar do zagueiro. Acredito que ele tem esse perfil que precisa dentro da seleção, independente de construção, qualquer coisa do tipo, ele ainda é um zagueiro de muito mais força. Eu gosto de ter um zagueiro assim, para dependendo de qualquer situação, ainda mais Copa do Mundo, que a gente vê que tem jogos. Dentro de um jogo tem vários jogos, então, às vezes, num contexto, ele pode ajudar bastante. E até aproveitando que você falou do Galeno, eu acho que essa questão do Galeno passar à frente da fila por esse ponto que o Léo ressaltou, da convocação de Portugal, ele passa, e aqui eu não falo nem só da questão dele jogar como ponta, porque a gente falou até isso, né, que ele levou um a mais, e a gente estava com 3 pontas direitas, né, a gente estava com o Martinelli, Rafinha e o Rodrigo, né, então ele tira o Martinelli, ele podia repor em qualquer lugar, né? Ele podia repor com o Vitor Roque, ele podia repor com o Gabriel Jesus, e jogadores que, teoricamente, digamos assim, estão na frente do Galeno nessa sucessão da seleção brasileira no ataque da sucessão. E ele escolhe o Galeno justamente por isso, né? O Roberto Martínez falou isso claramente na convocação de Portugal, que conversou com o Galeno, até tentou usar o Sérgio Conceição, que é o treinador do Porto, para convencer o Galeno aí para a seleção portuguesa. A CBF falou, opa, e o Brasil, querendo ou não, é muito traumatizado com a história do Diego Costa, né? Não tem muito que todo mundo que lembra um pouco como foi a Copa de 14 lembra a falta que o Diego Costa fez naquele ataque do Brasil com o Fred não conseguindo fazer uma boa Copa. Então o Brasil acho que tem esse alerta ligado e não deixar oportunidades passarem, mesmo que no momento o Galeno não seja esse cara assim para ser o titular, mas ele pode vir, ele pode crescer aí, é importante garantir ele. E só sobre os goleiros que você comentou, a gente tinha até colocou nas redes sociais alguns nomes, a gente lembrou do Lucas Perry, que é um nome que foi chamado do ano passado, já perdeu um pouco de espaço por aquilo que a gente comentou anteriormente, não tem muitos jogos do Lyon. A gente também lembrou do Everson, que é um goleiro que também tem boa fase, o Neto e o Everton muito por essa questão de já terem experiências, né? Então tem esses pontos aí que era aquilo que a gente estava pensando, e agora tipo, vamos botar aqui no papel, né? A gente vai falar sobre escalação, time base, começando até pelo gol. Era essa a questão. Eu vou estrear um goleiro, porque agora você tem Bento, Rafael e o Léo Jardim. Nenhum dos 3 tem jogo pela seleção brasileira. E anteriormente, e isso é para você ver o tamanho que o Alisson e o Ederson têm. A gente já comentou isso aqui várias vezes, porque muita gente menospreza os dois, mas desde que o Alisson estreou em 2015 na seleção brasileira, somente 4 goleiros jogaram, a não ser Alisson e Ederson. O Cássio jogou um tempo de jogo, o Neto jogou um jogo, o Diego Alves jogou um jogo e o Everton jogou 9 jogos. E o Everton teve vários jogos que ele jogou por conta, não sei se vocês vão recordar, nas eliminatórias para a Copa 2022, a Premier League teve umas 2 janelas que ela não liberou jogadores para virem para o Brasil, né, para atuar na eliminatória. Daí o Everton acabou jogando 5, 6 jogos por conta disso. Cara, olha isso, cara. Não tem muito o que falar. Então, o Tafarel, né, vamos dizer assim, acho que isso foi uma decisão muito mais do Tafarel do que do Dorival Júnior, optou em estrear um goleiro. E até agora, partindo para a formação, Juninho, acho que vamos começar pelo gol e também adiante, a gente discutiu um pouco disso no outro podcast, mas trazendo para cá, se você acha que o Dorival vai optar por um esquema, né, vamos dizer assim, com um 4-3-3, 3 na frente, ou se pode variar para 2, né, eu estava até conversando isso com o Léo esses dias, porque me chamou muita atenção a convocação de João Gomes e Pablo Maia, porque nos times do Dorival, eles tinham essa mesma função de, vamos dizer assim, proteger ali esse primeiro homem, que no caso, teoricamente no Brasil era o Casemiro, agora não tem, vamos dizer assim, o André, e jogava com mais um, né? No Flamengo você tinha uma linha de 3 um pouco mais atrás, e daí você tinha os 2 atacantes que eram o Pedro e o Gabigol, né? Enfim, como que você vê essa possibilidade? O que você acha que o Dorival vai preparar aí? Você acha que ele vai manter 3 na frente, o Richarlison, Rodrigo e Vini? O que você espera também essas definições no gol, na defesa do Brasil? Olha, é uma incógnita mesmo, eu realmente
eu fiquei pensando como ele poderia entrar. Eu acho que ele vai tentar fazer essa construção em 3 sustentada, provavelmente vai usar o Danilo, que faz isso muito bem, né? Então ele vai sustentar e vai saltar mais alguém. Eu acredito que ele vai. Eu não sei se ele vai utilizar o Pablo Maia, mas provavelmente ele vai utilizar o João Gomes para soltar um pouco mais, por exemplo, o Bruno Guimarães, Paquetá. Mas eu, pensando nos nomes, eu acho que talvez começaria com um 4-3-3, fazendo isso, disso talvez sustentar um lateral e soltar mais o outro. Quer que tente falar já o que eu colocaria de inicial? O que você prefere? Então, vamos ver. Bento, o goleiro, eu acho que está mais preparado, tem também mais projeção em futuro, pensando na questão. Não sei, talvez, se ele vai pôr o Rafael por ter essa conexão com ele, mas eu colocaria o Bento. Aí eu entraria com o Danilo, Bremer e Beraldo. E na esquerda, depende muito da questão. Eu acho que, dependendo da forma de jogo, eu entraria com o Ayrton Lucas nesse caso. Aí, João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. Aí, Richarlison. Difícil deixar o meu moleque Savinho no banco, mas teria que ser Vini e Rodrigo, mesmo o Rodrigo não estando na melhor fase dele. Mas eu ainda acredito que o Rodrigo é um cara que ele responde muito à seleção brasileira, é um cara que chama muita responsabilidade. A gente sabe de todo o talento que ele tem, toda a qualidade que ele tem, não vem na melhor fase, mas ainda assim ele faz bons jogos. Ele só, questão de numerologia, pode falar assim, ele não tá com as melhores estatísticas, mas ele ainda assim é um atleta que produz muito para a equipe. Então eu iria assim, basicamente num 4-3-3, jogando o quê? Sustentando um pouco mais o Danilo, saindo com 3, espetando um pouco mais o Ayrton Lucas, e pode ser o contrário também, só que eu não tiraria o Danilo, né? Porque o Danilo teria essa função, tentaria, por exemplo, o Wendel de um lado e o Ian Couto saltando, mas ainda assim, eu acho que faria dessa maneira, podendo talvez, por exemplo, dependendo de como o Savinho tiver, colocar ele na direita e ele, Vini e Richarlison, mas eu não acredito que ele vai fazer isso, mas ainda assim vai ser uma briga boa ali nessa questão das pontas, e também quem vai ser o volante, né? Porque querendo ou não, a gente tem André, a gente tem Douglas Luiz, tem o próprio Pablo Maia, que pode jogar, e também ali na frente tem o Andreas Pereira e o PP, que podem disputar a vaga ali, talvez com o Paquetá. Mas a gente tem bastante equilíbrio, pode dizer assim. Dentro da cada posição a gente pode mudar um pouco a forma do Brasil jogar. Eu acho interessante isso. Só que agora, temos que ver como é que vai treinar, como é que vai se disponibilizar, principalmente nesses amistosos. Né? Pois é, tem que ficar de olho. Eu acho que a questão do Danilo, até estava conversando com o Léo, né, por conta até dos cortes de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, o Danilo deve ser fatalmente titular, porque ele é o cara mais experiente agora. O Danilo deve ser o capitão dessa seleção, por exemplo, né? Não faz nenhum sentido se ele não for. Né? Talvez no jogo contra a Espanha, por ser um jogo contra o racismo, vão colocar a abraçadeira no Vinícius Júnior, né, por essa questão, assim, mas teoricamente, né, a faixa vai para o Danilo, e acho que até por isso que o Danilo não ficaria de fora desta convocação. Léo, da titularidade, da escalação, perdão. Léo, queria que você falasse aí a sua opinião. A gente conversou muito isso em off, né? Toda essa questão de variações, de formações. Você acha que ele vai no 4-3-3? Você acha que ele pode variar? Tem gente até que falou nessa questão de 3 zagueiros, né? Sim, você mesmo falou da defesa da Juve. Aí já tem 2 peças, né? Que jogam ali junto. E a gente sabe que, por exemplo, o Beraldo, ele tem, vamos dizer assim, essa qualidade de, além de jogar como zagueiro, sair mais pela esquerda, né? Não, já atuou mesmo no PSG como lateral esquerdo. Então, como que você vê se ele pode variar nessa formação? O que você acha que o Dorival pode fazer para esses 2 confrontos? Eu acredito que os 3 zagueiros não vão acontecer no desenho, no início do jogo. Talvez situações de jogo que isso possa acontecer com recuando o Danilo e soltando o lateral esquerdo, seja ele o Ayrton Lucas ou seja o Wendel. Mas isso dentro de contexto de jogo, dentro de movimentação, vendo como a Inglaterra vai jogar, como a Espanha vai jogar. A minha visão é mesmo 4-3-3, com uma variação para aquele 4-3-2-1, que a gente vê bastante aí no futebol. A minha escalação é basicamente a mesma do Elcio, só trocaria o Ayrton Lucas pelo Wendel. Eu jogaria com Bento, Beraldo, Bremer, Danilo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo
e Richarlison. Eu acredito que é o melhor que a gente tem. São atletas que, por exemplo, o ataque já tem um entrosamento, são tantas convocações que jogam junto, esse quarteto da frente principal, Rodrigo, Vini, Richarlison e Paquetá, já atuaram inúmeras vezes pela seleção juntos, independente de funções diferentes, mas já atuaram juntos, então tem um entrosamento bacana. Bruno Guimarães e Paquetá já jogaram juntos, tem uma amizade legal. Bremer e Danilo, então a gente vê sistemas bem com entrosamento, bem próximos, compactos, que possam ajudar nesse primeiro jogo do Dorival, que eu acho que isso é um ponto fundamental, por ser o primeiro jogo dele, trazer a filosofia dele, você ter atletas que se entendam em campo de uma forma mais natural, que não demande tanto do treinador chegar e falar, passar informação para o cara. Eu acho que você ter todos os setores do campo, atletas que se entendem com poucas palavras, com sinais, que já tem uma tabela, o Lucas Paquetá, o Bruno Guimarães, a gente tem inúmeros vídeos e cortes deles tabelando, seja pela seleção, seja pelo Lyon, então a gente tem uma seleção bacana. Eu acredito que os cortes deram uma robustez aí para a seleção, a gente conseguiu, o Dorival trouxe o Bremer, que é um atleta que merecia essa vaga, a gente vai ter o Galeno, o PP como opção, o Elcio trouxe aí uma variação do PP que eu particularmente não sabia, entrando por dentro, jogando pelo meio e abrindo para lateral, para ponta. É um jogador que me agrada, eu gosto bastante, e claro, tem o Savinho, que está jogando muita bola lá na La Liga, e com certeza vai ter espaço nessa seleção brasileira. Acredito que é um momento de testar, é um momento de conhecer atletas. Para o Dorival Júnior é um espaço curtíssimo, então ele vai precisar treinar tudo que ele tem, tudo que ele pode nessa semana, e porque antes da Copa América só vai ter um amistoso contra os Estados Unidos lá em junho, então é pouco tempo e ele precisa trazer esse conhecimento. Acho que até por isso ele pediu os 3 jogadores a mais na convocação, para ele ter um volume a mais ali no treino, para ele entender os atletas. E um ponto que eu queria comentar também, o Elcio falou sobre a posição de volante. A gente tem muitas peças que podem trazer coisas diferentes para a gente. O Douglas Luiz, ele joga mais solto no Aston Villa, mas anteriormente ele jogou como primeiro volante, então você tem um atleta da característica dele, mais agressivo, um atleta que sabe atacar o campo, mas tem esse dote de marcação, possa ser uma variação, caso o João Gomes ou o André, que forem iniciar como primeiro volante, não se adaptem bem ao jogo, não se encaixem bem no esquema que o adversário possa trazer. A gente tem um Douglas Luiz numa fase excelente, que pode atuar tanto como primeiro, tanto como segundo na posição do Bruno Guimarães, que para mim ele é unânime no nosso meio de campo. Ele e Lucas Paquetá são os melhores jogadores nessas duas posições, que eu acredito que são as posições mais certas do Brasil, o Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rodrigo. A restante tá tendo uma briga intensa. Na próxima convocação, muito provavelmente, teremos o Militão na zaga de novo, que é um atleta que a gente sabe que é titular nesse ciclo, e então a gente tem muita coisa para ver ainda dessa seleção. Eu estou curioso para assistir esses jogos aí no final de semana. Até essa questão do Militão é um ponto importante para essa convocação do Bremer, né? Porque o Bremer, o pessoal pode falar, não, ele está consolidado. O Bremer só tinha sido convocado 4 vezes para a seleção antes dessa convocação e teve 3 jogos. Ou seja, o Bremer, se não fosse para essa convocação, ele não teria a chance de jogar como titular, né? Porque o único jogo dele como titular foi aquele que o Tite botou os reservas na Copa, então basicamente não conta muito. A única chance de ser titular é agora, então chance, porque vindo a concorrência do Militão, né, e tudo mais, e é interessante, você falou desse jogo com os Estados Unidos, tem um outro com o México depois, só que a convocação é muito provável que seja a mesma, porque a Copa América começa uma semana, 10 dias depois. É saber se o Dorival vai querer fazer uma lista só, ou vai fazer uma lista maior para ficar analisando e depois fazer o corte para a Copa América. É interessante, né? E isso cai no colo do senhor Edinaldo, por tudo que a gente já comentou no ano passado, né? Nesse ciclo corrido, porque quando era para fazer testes, a gente estava com um treinador interino, no caso, e ele até fez testes, né? A gente já falou isso aqui, ressaltou que os jogos do Ramon Menezes foram muito para testes, mas o ideal era que fosse o treinador do ciclo fazendo os testes, não um cara que foi lá e passou. Você falou do meio, tem um nome que até esses dias me comentaram e cara, com certeza vai ganhar essa projeção com essa reta final de Premier League. Principalmente acho que no mercado de transferências agora ele vai ser muito visado, que é o Vinícius Souza, né, do Sheffield, que está fazendo uma boa Premier League, apesar da má fase do Sheffield. Eu acho que ele vai sair para algum lugar e é um cara para a gente ficar de olho. E ocupa também essa posição de volante, tem ótimos números de desarme. Com certeza vai aparecer nessa briga. Você quer falar uma coisa, Léo?
Que falar que tem o Joelinton também, né? Também, tá que volta de lesão. Que é o outro Joel... que vai dar dor de cabeça, porque joga muita bola e participou do ciclo do Fernando Diniz. É um ponto que eu ia trazer, eu acho que você trouxe aí dos experimentos com o Fernando Diniz, tudo que aconteceu. Eu acho que de positivo aí do Fernando Diniz que a gente pode tirar de quem ele chamou e que tá aí hoje em dia é o Ian Couto e o André. Porque de resto a gente viu que não vingou, o cara não encaixou, ou eram os mesmos que a gente já havia comentado, já estava assistindo antes. Eu acho que tem um ponto nessa convocação, se o Juninho quiser falar, pode falar, que o Dorival fez e eu não achei tão certo assim, que ele não convocou basicamente quem foi transferido recentemente. Por exemplo, vamos voltar para a questão do Fabrício Bruno. Um cara que podia ser lembrado e não foi lembrado é o Nino, por exemplo. O Nino não foi lembrado porque ele foi para o Zenit. E o Dorival ainda falou isso, que os jogadores que foram transferidos recentemente vão ter sua chance, mas não sei o quê. E aí a gente pega, e realmente, o único jogador que saiu na janela de verão e foi para algum outro destino e foi convocado foi o Beraldo. O resto, a gente tem vários jogadores que jogaram com o Diniz que mudaram de clubes. Falei já do Vitor Roque, falei do Nino, que o Dorival preferiu não convocar nessa convocação e né, o pessoal ficou meio... Se você pega ali alguns nomes ou outro, você fica meio... Tá, né? Mas enfim, eu acho que tem nomes que tudo bem, mas acho que nem todos há de competência. E o Joelinton acho que tem um problema na convocação dele para a Copa América, que é o fato que ele só volta, a previsão de ficar 100% em maio. Ou seja, ele não tem jogo mais nessa temporada, né? Isso eu acho que com certeza pesa para o Joelinton. Juninho, você quer completar mais alguma coisa aí nessa questão de opções, de nomes que podem ser voltados pelo Dorival, que ficaram de fora, enfim, completar esse assunto? Não, isso aí me chamou a atenção você falar dessa questão do atleta em transferência. Eu não tinha parado para pensar isso, eu não tinha nem reparado nisso, mas para mim não sei, não faz muito sentido, talvez só se ele pensa, talvez o cara tá se adaptando agora a um estilo de jogo, modelo de jogo, então já tem muita informação para a cabeça dele e ele ainda não queira atrapalhar um pouco essa questão, porque claro, muda a cabeça do atleta, tem bastante informação, tem que mudar, mas atletas de alto nível, assim, não faz tanta diferença, né, que o cara vai numa seleção, entende um pouco da ideia de jogo do treinador e tudo mais, então para mim não faz muito sentido ele optar por isso, né, então, que nem você falou, você acabou deixando alguns atletas que seriam boas opções mesmo para ser convocado por conta dessa questão de transferiu recentemente. E a questão do Joelinton, eu não lembrava dele mesmo, é um atleta que, cara, pode ajudar muito a gente, principalmente para aquilo que eu gosto de falar, de fazer várias posições, várias funções dentro do mesmo jogo, e isso, ajuda pra caramba, porque às vezes ele mesmo consegue solucionar um problema dentro do jogo, então você não precisa nem substituir ou algo do tipo, às vezes você troca ele de função dentro do jogo e guarda uma substituição, porque ele consegue ter essa flexibilidade. Eu acho isso aí ótimo, eu tinha esquecido, vamos torcer para ele voltar, ficar saudável logo, ele e o nosso menino Ney, claro, mas para vir ajudar a nossa seleção brasileira. Tem outro nome que tá lesionado, que você até enroscou na hora que foi falar a sua escalação, o Juninho é o Caio Henrique também, né? Talvez volte aí a tempo da Copa América, que também seria muito importante, né, nessa questão da lateral esquerda. Mas agora é hora de falar dos adversários, né? A gente vai enfrentar... Muita gente pediu, né? Enfim, testes de peso, o Brasil tem que enfrentar seleções fortes, o Brasil vai enfrentar duas seleções fortes, uma que está acima do Brasil no ranking da FIFA, que é a Inglaterra, a Espanha está ali atrás, né, no ranking da FIFA. Já temos a lista das duas seleções. Juninho, o que você vê aí de... Eu vou puxar pelo Léo, se eu puxei o Juninho na última. Léo, o que você vê aí dessas duas seleções, pontos fortes? O Brasil talvez tenha, vamos dizer, dado a sorte, entre aspas, de não enfrentar o Harry Kane, que se machucou no último jogo do Bayern, ainda estava sendo avaliado se ele ia poder participar do jogo contra o Brasil no sábado. Enfim, como que você vê aí essas duas seleções? Quais são as maiores ameaças que o Brasil deve se preocupar? Eu confesso que até antes da convocação do Bremer eu estava com muito receio do que o Dorival ia fazer na defesa. E também qual fatores o Brasil pode aproveitar desses dois adversários que você acha que são mais frágeis para a seleção brasileira? Olha, eu acredito que a seleção da Inglaterra é um pouco mais consolidada que a da Espanha, passou por uma transição um pouco antes, uns anos atrás, e hoje em dia já traz uma escalação que você já bate o olho, você conhece todos os atletas, você sabe a função de cada um, o potencial que cada um tem, o Saka tá jogando muito, você tem vários atletas que
que já estão num nível altíssimo, e eu acho que o trabalho do técnico agora é saber manejar esses caras para enfrentar o Brasil. Eu acredito que contra a Inglaterra a gente vai precisar de muita imposição e velocidade pelas pontas, que a gente vai ter que saber explorar esses espaços, porque o meio de campo da Inglaterra é muito consolidado, é muito encaixado, e pode trazer muita dificuldade para o Brasil, talvez por ter atletas, vai ter sempre um ou outro atleta novo dentro do campo, que ainda não atuou. Na zaga vai ter o Beraldo, no meio de campo pode ter o João Gomes, pode ter o André, pode ter sempre um atleta novo, o Pablo Maia. Na lateral pode ter o Ian Couto. Então, eu acredito que a gente vai precisar muito das nossas pontas. Então, Vinícius Júnior, Rodrigo, os laterais. Eu acho que eu acredito muito no potencial do Wendel para incomodar pelo lado esquerdo, para trazer profundidade também, para muitas vezes os pontas entrarem para dentro do campo e abrir esse corredor. Eu acho que vai ser o nosso ponto de escape contra a Inglaterra. Já a Espanha, eu vejo que está passando por essa transição. Existem atletas consolidados, como o Rodri, que joga muita bola, é um dos melhores meio-campistas do mundo, e isso não se discute, né? A gente sabe que ele é um destaque, e eu acredito que dessa seleção espanhola, ele é o principal destaque. É um atleta de classe A. E quanto às outras posições, se você começa a bater o olho, vem uma sensação de um pouco do que a gente está passando aqui no Brasil. Tem atletas que a gente não conhece, que a gente nunca viu muito bem o contexto do cara, a gente que gosta de assistir o futebol europeu. Então, eu acredito que a seleção da Espanha vai também vir com esse lado de experimentação. São atletas jovens, tem o Nico Williams, que joga muita bola, é bem agressivo, mas é muito jovem. Tem a Yamal, do Barcelona, que joga muita bola também, vem atuando em alto nível com a camisa do Barcelona, sendo um dos destaques da equipe catalã. Então eu vejo na Espanha um jogo um pouco mais equilibrado. Eu acho que vai estar as duas equipes muito se entendendo no início, então talvez o jogo seja mais estudado do que já existir uma alternativa, a gente conseguir explorar pontas, talvez a gente consiga explorar mais o meio. Então eu não consigo cravar aqui uma área de escape para a gente contra a Espanha, por ser uma seleção que também está em transição. Mas eu vejo uma dificuldade um pouquinho maior no confronto com a Inglaterra. Eu acredito que o Brasil vai sofrer um pouquinho mais contra os ingleses. Eu acho interessante a gente pontuar essa questão da Espanha, que você falou dos atletas conhecidos, porque está passando por essa renovação, muitos jogadores jovens, e isso se deve muito ao Luis de la Fuente, que está no comando. E o de la Fuente era o treinador da base da Espanha e progrediu com sucesso. E querendo ou não, ele saiu muito bem no ano passado. Ele foi campeão da Liga das Nações com essa seleção. Então, ele conseguiu um bom rendimento, conseguiu a classificação para a Eurocopa sem nenhum tipo de susto. Então, ele está conseguindo consolidar esse trabalho junto com os jovens. A gente olha ali a convocação da Espanha, tem alguns nomes que chamam a nossa atenção, que desperta a nossa curiosidade, mas ele consegue, por ter essa ligação com essa molecada dos trabalhos na base, de se sustentar, né, de conseguir trazer aquilo, né, que ele fez. Ele foi campeão, né, europeu de 2015, já ganhou os Jogos Mediterrâneos 18 em 2019, então, e também foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, né, perdeu a final para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Então, ele tem muitos trabalhos aí de prestígio na base da seleção espanhola, por isso que esse destaque. Juninho, queria que você falasse aí quais são os pontos fortes, fazer a sua análise SWOT aí do confronto que o Brasil vai enfrentar aí contra a Inglaterra e contra a Espanha. Qual que você acha que pode ser o ponto mais fraco do Brasil, mais forte, contra esses dois adversários? Cara, eu gostei da análise do Léo aí em relação a seleções em geral. Eu acredito também que a Espanha, vamos falar assim, no papel não é uma seleção tão forte quanto a da Inglaterra. Eu acho que se for olhar no papel a da Inglaterra, eu acho que é top 2, top 3 seleções do mundo, tranquilamente assim, se a gente for pensar nisso, porque tem muito nome bom mesmo. Mas a seleção da Espanha, eu acredito que ela pode até não oferecer mais trabalho, mas oferecer, que a seleção inglesa, mas mais trabalho do que a gente imagina, porque, claro, tá em renovação e tudo mais, tem muitos atletas jovens, mas o que você falou, a seleção espanhola sempre vem com uma base muito forte, e a base da Espanha ela é muito forte, então, querendo ou não, taticamente, tecnicamente, são muitos atletas preparados.
E junta isso um pouco com a experiência, por exemplo, do Rodrigo Carvajal, tem o Laporte, que mesmo não tá no mais alto nível, mas ainda assim é uma peça de experiência. Tem o Morata também, como você falou, o Nico Williams, pô, um bom nome. Eu gosto muito do Dani Olmo, que tá vindo na seleção. Tem um menino também, que deixa eu lembrar o nome dele aqui, é o Roselu do Real. Eu gosto bastante dele, é um cara que eu acredito que ele vai bater num nível ainda mais alto, até eu gosto bastante dele. Eu acho que é uma seleção completa, principalmente, tudo bem que agora não com o Gavi ficaria um meio campo ainda mais forte, não tá, mas é uma seleção muito completa que pode pode oferecer muitos problemas pra gente, principalmente por questão de posse. A gente muitas vezes vai acontecer que vai ficar correndo atrás, vai ter que ter uma pressão bem ajustada, vai ter que ter um encaixe muito bom, e que nem o Léo falou, vai depender muito do nosso comportamento sem bola, dos pontas e tudo mais. Então acho que vai ser um ótimo desafio, né? Eu gosto. Agora, falando da seleção inglesa, eu acho que vai ser absurdo mesmo, vai ser muito difícil. Confesso que eu não lembro dos últimos jogos, não acompanhei tão afim os últimos jogos da seleção inglesa. Eu quero até assistir antes de ver o jogo contra a seleção, para dar uma avaliada. Mas, cara, é uma seleção que, se a gente for pensar, pô, Bellingham, tem o Declan Rice, que é o cara que eu gosto pra caramba. A gente tem o Saka, deixa eu ver quem mais, tem Phil Foden, imagina. Só esses dois extremos podem jogar em qualquer seleção do mundo. Tudo bem, tem a questão do Kane, que, cara, ainda assim seria um atleta que, pô, de altíssimo nível. Mas é uma seleção que, peça por peça, realmente, pô, causam uma como é que eu posso dizer, uma ansiedade, assim, porque você vê um dos melhores jogadores do mundo. Antes, o que tinha a seleção brasileira, nossa seleção tem bons nomes, claro, mas agora você bate o olho na seleção inglesa e, cara, pô, os caras estão com um time muito forte, né? Então a gente vê atletas que podem estrear, atletas que às vezes, pô, começaram a bater na Europa agora, atletas que ainda não bateram na Europa, então podem sentir um pouco. Eu não sei, eu não acredito que, claro, a gente vai se apequenar nem nada. Eu acho que a gente vai jogar bem, vai jogar como o Brasil, vai tentar agredir, principalmente a questão do Dorival, que é um cara de muita gestão, ele vai dar muita confiança pro grupo também. Mas eu acho que a gente vai enfrentar talvez mais dificuldade contra a seleção inglesa, muito por esse ponto. Caramba, tem muitos atletas de qualidade. E a seleção espanhola muito pelo contexto, pela base, pelo âmbito geral, coletivo da seleção. Mas eu acho que a gente vai... não dá para avaliar tanto, porque a gente não viu a seleção do Dorival ainda. Então eu não consigo criar, por exemplo, uma expectativa de, cara, como é que vai ser o jogo. Vendo o jogo depois, a gente vai poder conversar mais sobre relações táticas mesmo do jogo, para avaliar isso. Mas eu acho que vão ser bons jogos. Eu fico até, posso dizer, feliz, que são testes assim, são testes grandes assim. Pro Dorival, né? O cara já vai vir derrotas, os caras já vão começar a cornetar, mas eu gosto de ter choque, assim, de ter competição, assim, de ter jogo. Cara, você olha do outro lado, lá estão as grandes estrelas mesmo que a gente joga contra. Isso aí é interessante de poder avaliar, né? Só para completar aqui, eu tava vendo, tem dois nomes que me chamaram muita atenção, um em cada convocação. Um é o Cubarsí, que é um zagueiro do Barcelona, que tem 17 anos, e ele foi chamado, e nos últimos jogos aí do Barcelona ele vem sendo titular, bancando a galera que é mais veterana lá no clube catalão. E outro que tá jogando muita bola no Chelsea, que é o Cole Palmer, né, que tá atuando muito bem, tá carregando o Liverpool nas costas praticamente, o Chelsea nas costas, porque o time do Chelsea tá numa draga, e esse garoto tá jogando muita bola, veio do Manchester City lá, e tem representado muito bem. Um ponto, acho que interessante comentar também nessas convocações dos dois adversários é o Ben White, né, que pediu para não ser convocado, o lateral do Arsenal pediu para ficar de fora da lista. Eu acho que também, por isso, eu espero na questão de escalação que o Brasil entre com o seu melhor, já que vai mostrar melhores, né, então, até por essa questão de pressão, né, que, pô, você ter um resultado negativo nesses jogos, acho que não é nenhum absurdo. Obviamente, espero que o Brasil vença os jogos, que o Dorival consiga se impor, mas, pô, perder para a Inglaterra em Wembley não é uma tragédia, pelo amor de Deus. A gente já tem que ter essa consciência, da mesma forma que o Brasil ganhar também ia ser um resultado muito bom. Enfim, antes de a gente passar para os palpites, eu quero ouvir os pitacos de estilista de vocês. Hoje, nessa segunda-feira de 18, a Nike lançou as novas camisas do Brasil, que vão ser estreadas nesses amistosos, e, cara,
tem uma coisa, eu tenho essa opinião, não sei vocês, mas eu não consigo entender quem acha bonito escudo no meio. Eu não acho que fica uma coisa bonita. Talvez uma outra seleção, um outro time pode ficar legal, mas pôr isso como padrão, cara, me pega muito. A camisa azul ficou com muito detalhezinho, relevo, que também ficou muito estranho. Juninho, queria que você desse a opinião se você gostou ou não. Eu confesso que eu não gostei, não foi muito do meu agrado, né? Desde quando surgiram aqueles vazamentos, eu sempre olhei com essa camisa com o nariz torto e hoje que se confirmou, meu nariz deu uma torcida de 180 graus. Cara, eu realmente não tinha visto a camisa até você me enviar. E eu confesso que a azul eu não gostei, ela parece que tá cheia de ondinha ali, não sei qual foi a ideia. Mais pra frente ele vai descobrir. Mas eu da amarela eu até gostei, eu gostei dos detalhes, eu achei ela que ficou bonita assim, tipo, de frente, assim, de frente, bater no olho, assim, eu achei bonita. Só que essa questão do escudo no meio também parece que tá meio que deslocado. Só que eu achei os detalhes bonitos na camisa. Essa aqui é uma camisa que eu gostei também, que eu tô até aqui, se estiver vendo a gravação. Mas eu gostei. A camisa amarela, eu achei bonita, os detalhes. Tudo bem, essa questão do escudo talvez foi para trazer algo diferente, algo novo, algo... sei lá, peculiar, não concordo tanto, porque a seleção brasileira a gente tá muito acostumado aqui, o símbolo da Nike ali, mas eu gostei. A primeira camisa, agora azul, eu achei mal, eu achei, parece umas ondinhas, parece que tá de detalhe, às vezes parece, olhando pelo computador, assim, parece que, sabe quando a tela tá com problema, parece que não continua, eu não sei identificar ainda, mas a primeira camisa eu até gostei, eu compraria ali, Bruno Guimarães, vamos ver qual o número ele vai vestir, talvez eu faça esse pedido, mas esse é meu veredito aqui. Eu gostei da primeira, a segunda, acho que foi mal. Alô, Wesley Fernando. E você tá usando a camisa de 2018, né, Juninho? Se não me engano, essa camisa toda da Copa. Exatamente, ele tá assinando aqui. Para você que não sabe, Elcio Vai Júnior está usando uma camisa do Brasil amarela. Aquela com o nome do William? Você tem? Ou não? Você tem mais não, com o nome do William. Essa aqui é outra. Eu tenho a do William, mas essa aqui é do Ney. Do Neymar. Do William, eu vi ela no dia que o Brasil final pela Copa, na última vez. Inclusive, tem um boné aqui em casa desse dia. Léo, e você? O que você achou dessa camisa? Você concorda com o Juninho? Gostou mais da amarela, azul, realmente difícil? O que você viu dessas duas camisas? Olha, eu concordo com o meu amigo estilista Elcio. Tenho a mesma opinião. Eu gostei da amarela. Eu acho que não desconfigura a seleção brasileira. Eu acho que trazer o novo nunca é... Trazer o novo de uma forma sutil não é algo que me incomoda. E eu acho que, para mim, o escudo no meio é algo sutil. Eu acho que te traz... impacta quem vê, porque sempre viu ali do lado direito, mas não é nada agressivo. Não é nada que você fale assim, meu Deus, assustador, não parece seleção brasileira. Eu gostei da amarela. E no meu caso, claro, seria do gigante maior zagueiro da seleção brasileira, Bremer. Com certeza, se a minha camisa vai vir, vai chegar, só espera aí. E a azul, de fato, não me pega, esquisita. Aí eu acho que entra no mérito do se passou, sabe? Eu acho que a galera deu uma passadinha do limite ali na hora de inventar um diferencial. Não acho que desconfigurou da seleção brasileira também, mas acho que ficou feio. Vamos lá, ficou feio. Só para deixar claro, a minha questão com o escudo no centro não é por ser Brasil. Eu acho que qualquer camisa com escudo no centro eu fico com aquele olhar assim. Não é algo que me agrada, independente de ser o Brasil. Por exemplo, a Noruega, a Nike também lançou o escudo no meio. Eu também achei um pouco quanto estranho, por mais que tenha as cores da bandeira. Não me agradou tanto essa questão de escudo no meio, tanto na camisa do Brasil, tanto em outras seleções, né? Recentemente a Puma fez isso nas suas camisas, né? Também teve aquela época lá que ela botou só o nome do país, que, pelo amor de Deus, que bom que ninguém aderiu a essa desgraça. E, cara, vocês falaram de nome de seleção, eu tô refletindo aqui qual nome eu colocaria na minha, até porque do meu grande protegido eu já estou utilizando uma camisa dele, né? Rafinha 19, então acho que eu iria para um lado Ian Couto, não sei. Tô refletindo aqui qual nome eu levaria. As minhas costas do Savinho também seria uma boa. Enfim, galera, hora de botar a mão no fogo para o pessoal nos comentar, inclusive você que tem capacidade financeira ou de mercado de nos presentear com camisas, nós aceitamos, tá? Caso você esteja ouvindo, já sabe as preferências de jogadores de cada um aqui do trio, então
pode mandar presente, nós aceitamos. Pessoal, é hora de fazer nossos palpites. Vou começar aí, Léo, quais são os seus palpites para os jogos do Brasil contra Inglaterra e Espanha em Wembley e Santiago Bernabéu? Contra a Inglaterra, eu acredito no empate aí, um jogo bem ousado, vai dar um 3-3 bem diferente aí. Eu acho que vai ser um jogo pegado, jogo bom, a gente vai ver um empate bonito de assistir. Contra a Espanha, eu jogo um 2-0 para o Brasil aí, bem otimista, Vinícius Júnior brilhando, vai ser o jogo que ele vai voar e vai passar na cara aí de muito racista essa humilhação para os espanhóis. Falando em racismo, o Brasil que também venceu uma batalha com racismo hoje, com o jogador da Inter sendo desconvocado à seleção italiana por fazer ofensas racistas ao Juan Jesus lá no Napoli. Juninho, você vai ser tão ousado aí? Só para ressaltar, foi o técnico da Itália que fez esse corte, exato. Ele fez questão de cortar o atleta, não foi uma coisa da federação, nada. O técnico chamou para ele essa desconvocação do Acerbi. Exato, o Francesco Acerbi, o Spalletti, foi quem fez esse corte. Elcio, você vai ser tão ousado quanto o Léo aí? Quais são os seus palpites? Cara, 3-3 é coisa boa, hein? Eu acho que contra a Espanha vai ser uma toqueira desgraçada, mas a gente vai ganhar de 1-0. E contra a Inglaterra, eu acho que a gente vai... Dá para apostar na derrota no Brasil, né? Eu vou botar um 2-2 ali. A gente vai buscar o resultado, mas no finalzinho a gente vai empatar o jogo, podendo até virar, se tivermos, dependendo dos acréscimos ali, mas vai ser bons jogos. Então, 1-0 e 2-2 eu vou apostar aqui. Eu vou no 1-1 também contra a Inglaterra, vou no empate, e no 1-0 contra a Espanha também tá de boa qualidade, que também esse jogo vai ser muito importante para o Vinícius Júnior. Deixa aqui nos seus comentários aí seu palpite também, para ver se você concorda com a gente. Se você discorda com alguma coisa que a gente falou, pode criticar, a gente aceita cornetar, a gente aceita tudo, mas só tudo no amor, tudo dentro da compreensão, do bom debate, que aqui a gente faz essa resenha junto e para vocês, nossos amigos ouvintes do Conte Verde, do ConteCast, tá certo? Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse pouquinho menos de uma hora sobre esse pré-jogo do Jogo do Brasil. Compartilhe com seus amigos aí até sábado, né? O jogo é sabadão, 4 horas, contra a Inglaterra em Wembley. Depois, na outra semana, na terça, 4h45, dia 26, o jogo contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Compartilhe com o pessoal para todo mundo ir preparado para esse jogo com o Brasil, ter a nossa análise aí bonitinha. Também se inscreva no YouTube, no Spotify, deixe seu like, sua avaliação, comentário, participe da interação no Spotify. Também, se você ainda não nos segue, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Como a gente falou aqui durante todo o programa, tem conteúdo lá exclusivo do Juninho, tem várias coisas, cortes dos podcasts, muito legal, vários conteúdos para você. E se puder nos ajudar financeiramente, não para comprar camisas, mas sim para ajudar a estruturar aqui o nosso projeto, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente. Claro, ajude também compartilhando esse podcast. Juninho, a gente espera lá no nosso Instagram com grande análise de futebol caribenho. Como já te passei uma visão para você ficar mais calmo, até para o Juninho não pedir demissão por justa causa, vai ter coisa boa depois dessa data FIFA para você analisar. Um abraço, irmão. É bom demais que a gente vai sempre aprendendo, né? Aprendendo o que não fazer em alguns casos, mas é bom ter essas pautas. E claro, agora vai vir jogo grande, inclusive Brasil e esses dois amistosos, é jogo de verdade, né? Jogo que provavelmente vai ter bastante coisa boa pra gente trazer também, conteúdos e tudo mais, então fica de olho lá, que vem bastante material bom. Satisfação estar aqui com vocês, espero estar na próxima semana já conversando sobre esses amistosos que a gente é vitorioso nos dois, né? Porque a gente, claro, no fundo, a gente sempre torce por nossa seleção, a gente pode passar a questão da realidade e tudo mais, mas eu vou sempre torcer para a seleção brasileira, isso aí é inevitável. Então vamos torcer para que faça bons jogos, que Dorival comece bem e que também essas peças que estão em teste e tudo mais, em teste pode ser assim mesmo, né? Que façam bons jogos e tudo mais, e a gente tenha um bom começo de ciclo. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, Leonardo Dulce, também muito obrigado e que você esteja um pouco mais feliz após a convocação do Bremer nessa segunda-feira. Abraço. Opa, sempre um prazer, só agradece. Essa resenha foi coisa linda, acho que a gente conseguiu trazer aí bastante informação aliada a muita opinião
sobre essa convocação, sobre as mudanças. Como o Elcio falou, a gente é brasileiro, a gente vai torcer muito para essas vitórias, para o trabalho do Dorival ser um sucesso, que essa convocação, independente da nossa corneta aqui, consiga trazer resultados positivos, atletas que nos surpreendam e que sejam 2 jogos muito bons para nós brasileiros. Muito obrigado, apoiem aí a nossa causa, o nosso canal. É sempre um prazer receber vocês aqui com a gente e seguimos com muito mais conteúdo de qualidade para vocês aí. Um grande abraço. Abraço, e só lembrando que Anguila e Turcas e Caicos é um jogo também grande, mas só que cada um na sua devida proporção e realidade. Tá certo? Obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Forte abraço. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.